Olá a todos. Agora eu vou falar um pouco sobre a Semana de Arte Moderna. Foi a aula que eu preparei, a aula exemplo, para ser apresentada para vocês da minha equipe. As influências da Semana da Arte Moderna de 1922 e panoramas artísticos. O nosso público-alvo são alunos de graduação em Letras Português, e cujos objetivos são conhecer e valorizar as manifestações da cultura popular brasileira, conhecer os nomes dos artistas modernistas e a importância do movimento da Semana de Arte Moderna do Brasil, reconhecer e valorizar os conhecimentos científicos e históricos, assim como a produção literária e artística como patrimônios culturais da humanidade. As estratégias planejadas foram estratégias e recursos. São a leitura de textos, as discussões, a leitura de imagens, produções de texto, posicionamento crítico, hipertexto e um quiz interativo. Aí um pouco sobre a história de como se deu a Semana de Arte Moderna, que foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo, contou com a participação de escritores, artistas, arquitetos, músicos. Ela ocorreu entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, realizando assim um festival com a exposição de cerca de 100 obras e 3 sessões literárias e musicais noturnas. Nessa aula exemplo, eu escolhi trabalhar um pouco também o auditivo. Eu anexei um podcast, um resumo do contexto cultural da época e também como se deu a Semana de Arte Moderna, através do portal de educação do Instituto Claro, que é sobre o dossiê Semana de Arte Moderna. Em seguida, eu escolhi um vídeo muito interessante, também falando um pouco sobre mais o resumo do contexto cultural daquela época, só que em vídeo e com uma posição totalmente diferente de vários outros críticos ou pessoas que têm um conhecimento muito aprofundado da Semana de Arte de 22. Aí, entre os principais artistas da época estava Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Mário de Andrade, entre outros. E nesta aula, vamos ver a questão dos mapas mentais, em que quando eu coloco o nome de Oswald de Andrade, por exemplo, no centro e coloco quem foi ele, a vida dele, um poema para simbolizar o resumo do que foi os trabalhos dele, as suas obras, né? Eu estou dando um resumo da vida dele para o aluno saber que Oswald de Andrade, quem é ele, o que foi ele, qual material que ele produziu. Então, para ele ter uma noção bem específica do que foi a Semana de Arte Moderna. Isso eu fiz com cada um dos autores. Alguns eu não coloquei o mapa mental, foi colocado uma imagem, geralmente essa do Pisha, que é da coleção Saraiva, o Calum, e a Filha Inca, que é um romance de aventura, em que o aluno é possível, através dessa imagem, trabalhar um estilo que estava presente na época. Assim aconteceu com o Manuel Bandeira, o Itinerário, que ele publicou, que dali você tira, que o aluno consegue, o aluno que está estudando letras português consegue captar a essência modernista daquela época, que queria se desprender da Europa, das suas raízes europeias, e que queria criar seu próprio evento, com características bem brasileiras. Então eu coloquei para retratar de Cavalcante, o quadro dele, o Moleque, de 1932, que também é um símbolo modernista. E ao final tem um teste de conhecimento, saber um pouco o que foi a arte moderna, para trabalhar nesse sentido,
a questão de pequenos testes para ser prático, bem para ser didático, no sentido de dizer, eu fiz aqui um teste rápido que o aluno possa entender, captar. Então ele estuda um conteúdo, depois ele retorna para fazer um pequeno teste. E assim, ele estuda mais um conteúdo, faz um pequeno teste, e assim sucessivamente. Também é importante a gente também trabalhar não só o conteúdo assíncrono, como também síncrono. É importante também colocar não só apenas um conteúdo que eu possa entregar, porque eu possa mandar por um simples e-mail. Então, o que vamos fazer? Vamos entregar o material pronto, que o aluno tem acesso com uma quantidade de tempo suficiente antes, para que ele possa ler o material com calma, assistir os vídeos, ouvir os áudios, trabalhar com os quiz, as atividades, os fóruns interativos, mas também que tenha um momento que a gente possa sentar, discutir, conversar com todo o conteúdo de maneira ao vivo, né? Foi proposto então uma discussão em grupo, marcada por uma plataforma. E ao final tem as referências bibliográficas, que aí vamos citar lá Pereira, França, Cruz, Freitas, entre outros. Então agradeço o trabalho com a equipe multidisciplinar, foi bem interessante. Obrigado.